Boa noite, amigo internautas. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. 28º programa, eu e João Gabriel Pinheiro Chagas, diretor-chefe do Jornal da Cidade. Boa noite, João. Prazer imenso mais uma vez estarmos aqui. Falar um pouco do cotidiano, da semana política da nossa cidade, né, João? Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também, como sempre, desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. A gente tem bastante assunto para comentar, apesar do que essa semana foi um pouco mais curta por conta do feriado de São Benedito, né? Na segunda-feira. O Jornal da Cidade não circulou na edição de terça-feira. E aproveito, antes da gente começar a repercutir aqui as notícias da semana, convidar a você que está nos assistindo a seguir as redes sociais do Jornal da Cidade, no Facebook, no Instagram e no Twitter, né? O nosso endereço é Jornal da Cidade 1. E no YouTube, basta entrar no campo de busca, escrever Jornal da Cidade Digital, você vai cair no nosso canal, né? Que inclusive no nosso canal tem todos os programas pautando desde o ano passado, e convido também a se inscrever nesse canal para depois receber notificações de conteúdo novo. Sem dúvida, João. Acho que é importante nós divulgarmos aqui a página do Jornal da Cidade e sempre nós estamos trazendo aqui as informações para o nosso internauta, para o nosso amigo telespectador que sempre está conosco, né, João? E a gente sempre deixa aqueles que estão nos acompanhando bem informados do que acontece. Vamos iniciar aí as notícias da semana aí, trazendo para os nossos amigos? É isso aí, Albert. A gente vai começar pela edição de final de semana, uma notícia que foi manchete, né, da edição de final de semana, e ontem a gente teve aí o desdobramento. Leia pra gente, Albert. Em protesto contra o governo federal, alunos locais farão paralisação no lado do IF Sul de Minas, né, João? E no final das contas, apesar de ter sido anunciado inicialmente que era só do IF Sul de Minas, depois o próprio campus da Unifal, da UENG também, aderiram, né, a essa paralisação. Ontem a gente teve aí um grande ato, né? 222 cidades do Brasil se mobilizaram, João. Aqui em Poços foi a maior mobilização do sul de Minas, com cerca de 3 mil pessoas. Mas a gente vai falar um pouco mais desse assunto no decorrer do programa. Inclusive, tem notinha do Pautano a respeito disso. Tem manchete da edição também dessa quinta-feira a respeito dessa mobilização aí de alunos, principalmente, né, Albert, que estão muito insatisfeitos. E uma notícia aqui que é interessante, né, Albert? Olha aqui para você ver. A Polícia Civil prendeu, na tarde de sexta-feira passada, um homem que estava vendendo drogas do lado da delegacia. Então, nós acompanhamos aí, através das mídias sociais, inclusive até pelo Jornal da Cidade, um automóvel estava ali fazendo abastecimento do posto em frente à delegacia, né? E houveram ali algumas informações que poderia haver entorpecentes dentro do automóvel. E a polícia bateu em cima, pegou, prendeu ali o cidadão. E a gente fica vendo que, infelizmente, o que vem acontecendo no Brasil afora aí, os bandidos, as pessoas estão muito mansos, né? Eu acho que o que vem acontecendo aí, inclusive Poços de Caldas tem tido aí vários problemas, né? E aguardamos aí que a segurança pública seja mais firme, e eu tenho certeza que ela será para poder conter aí os problemas da cidade. Inclusive esse assunto de segurança pública, né, também nas edições aqui do Pautano da semana a gente vai repercutir, inclusive a presença lá do Tenente Coronel Trajano, né? Ele falou uma série de números interessantes a respeito da segurança pública. E eu queria destacar, Albert, ainda na edição aqui do fim de semana, mais uma notícia sobre um assunto que a gente falou até na semana passada, que foi a simulação de acidente em barragem, né, que no caso foi ali da mineração Curimbaba, né, e também Primeiro quem fez foi a Alcoa, né, depois foi veio a Curimbaba fazendo isso, aí... na usina Campo do Meio, ali na Zona Sul, eles fizeram a mobilização, e a novidade em relação a esse assunto aqui é que a própria Defesa Civil já disse que vão ser feitas outras simulações. Né? Poços de Caldas tem em torno de 17 barragens inscritas lá acho que é a FEAM, né? A Fundação Estadual do Meio Ambiente. Isso é muito importante, né, João? Porque deixa as pessoas no entorno mais tranquilas caso haja aí algum problema, tal qual aconteceu aí em Mariana e Brumadinho. Claro que as proporções daqui são menores, né? As barragens são bem menores, não precisa trazer aí esse caos aí, que as pessoas ficarem preocupadas, né? Mas eu acho que é muito importante o trabalho feito pela Defesa Civil, pelos bombeiros, pelos órgãos de defesa
É isso que o Albert falou, verificar a segurança, né, e dúvida. evitar eventuais acidentes. Sem aí. dúvida. Eu queria também destacar, Albert, na edição do final de semana, a festa de São Benedito. A gente fez aqui uma chamada com foto, aqui uma foto legenda. Bacana. Eu queria destacar a festa de São Benedito pelo seguinte, esse ano, excepcionalmente, eu não fui nem um dia na festa. Mas como eu trabalho aqui no jornal até tarde, às vezes além das 9 da noite, eu observei durante, não vou dizer os 13, porque o 13º eu não constatei, e também os de finais de semana não, mas eu observei a pouca presença de público. João, eu tive a oportunidade de passar no entorno da festa e eu vi lá que, infelizmente, bem diferente dos anos anteriores. Isso, exatamente. A quantidade de pessoas, você tem razão, muito pouco fluxo de pessoas no entorno ali, como tinha no passado, né? As pessoas ali transitando e, igual o Antônio Luiz Fontela postou no post hoje de manhã, festa de São Benedito sem frio não é festa de São Benedito, né? E ele tem razão, porque acho que é a primeira vez. Nem frio fez, Nem frio fez esse ano e fizeram algumas alterações lá em relação às entidades e eu senti que o público foi bem menor do que nos anos anteriores. Há 2 ou 3 anos atrás, por exemplo, né, a gente percebia, que eu quero dizer, eu aqui da janela do Jornal da Cidade, a janela da esquina aqui da São Paulo para Rio Grande do Sul, o fluxo de pessoas subindo grande. E descendo a rua São Paulo era enorme. A dificuldade que a gente percebia das pessoas em estacionarem os carros era muito grande. Hoje não. A edição desse ano, o pátio do mercado, quase ninguém. O pátio do mercado ficava lotado de automóvel, esse ano não tinha carro nenhum. Quase ninguém estacionado aqui no entorno, e a gente está a 2 quarteirões da igreja, né? Do pátio da igreja. Sim. Eu acho que isso aí tudo se deve à questão da crise econômica, né? Também, né, João? Também. Os pratos ali, eles tinham valores unificados, fixos, R$18, né? Então você imagina, se a pessoa está com dificuldade de pagar R$5,50 no restaurante popular, é verdade. Né? Você imagina R$18 num prato feito ali na barraca de São Benedito. Então 18 mais 18 ali para um acompanhante, já são 36, né? Uma criança ali vai querer comer cocada, né? Maçã do amor e por aí vai. Se gasta aí 80, 100 reais tranquilamente numa noite. E eu acho que é um valor, né, Albert, alto, que é muito expressivo, né? Sem dúvida. E a atual conjuntura econômica do país, né, João, faz com que não só Poços de Caldas, mas todas as cidades do Brasil, né? É praticamente 10% de um salário mínimo. 10% do salário mínimo, isso que eu ia falar. Faz com que tenhamos aí dificuldades da população para poder fazer o consumo. Inclusive, a comida de boteco também esse ano, eu passei em vários bares também, João, a frequência foi muito baixa em relação aos anos anteriores. Isso aí realmente vem a dizer que realmente é um problema econômico que nós estamos enfrentando no Brasil. A gente falou no programa da semana passada em relação à geração de empregos, né, sim, Albert? Sim. Principalmente com Poços de Caldas. A gente falou também em relação à questão da economia, né, desaquecida aqui em Poços, muitos imóveis fechados, aluguéis muito altos e tudo mais. Tudo isso é reflexo. Sem dúvida. E, inclusive, né, João, o que era para facilitar os empresários da cidade, os prestadores de serviço, alugaram um imóvel aqui na Rua Marechal Deodoro, né, por um ano fechado, R$54 mil, que seria o Poços Fácil, e até o momento não sabemos aí o que realmente vai ser feito daquele espaço ali, porque renovaram por mais um ano, quer dizer, já está fechado por um ano, já foi pago, renovado por mais um ano, e até hoje, nesse momento, quinta-feira, 16 de maio, continua fechado. Então nós estamos aguardando aí as respostas do Executivo ao Legislativo, porque a geração de emprego é de fundamental importância para a cidade e é o que nós falamos agora há pouco. Se não fizermos aí um trabalho junto, Prefeitura, Estado e União, nós vamos ter dificuldades enormes Brasil afora. A gente falou também na semana passada dessa questão, né, Albert? Sim. O município em si ele não pode, às vezes, fazer muitas coisas na questão da geração de empregos. Dúvida. Mas ele pode, às vezes, facilitar. Desburocratizar. E a proposta da Prefeitura com esse projeto Poços Fácil, né, que eles querem implantar ali na Marechal, que até hoje não saiu do papel, mas se gastou em torno já de R$54 mil, seria isso, né, desburocratizar, né, a legislação municipal para facilitar a vida das empresas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mais alguma coisa? Agora a gente vai dar um salto, né? A gente vai pular para a edição de quarta-feira. É verdade. Né? Porque a gente falou agora no começo do programa, a gente não teve edição de terça-feira, por conta do feriado municipal de São Benedito na segunda-feira. Aí, Albert, uma notícia triste. Vingança pode ter sido motivo de crime e polícia procura assassino. Um fato lamentável, né, João? Foi parece que um colega de trabalho do rapaz, um problema que eles tiveram 2, 3 dias antes e acabou culminando
numa morte trágica. O colega de trabalho estava junto com ele. Estava junto com ele. Então acho que... Segundo as informações iniciais aí, a vítima do crime aqui teve um desentendimento com 2 pessoas no final de semana, né? Sim. E uma das pessoas jurou ele de morte, né? A situação aí o rapaz estava indo trabalhar. Inclusive a polícia até desvendou. Já sabe quem é o assassino, só que ele está foragido. Está foragido, né? Está procurando, mas ainda não localizou. E ainda nessa área de segurança pública, Albert, um assunto que também meio chato, né? Um vídeo que viralizou nas redes sociais, você deve ter recebido no WhatsApp, estava aí no Facebook. Lá no Cristo, né? No Alto do Cristo ali, improvisaram um baile funk, né? Ali, e olha só para você ver, Albert, um presente de grego para o Cristo Redentor. No dia 13 de maio, a imagem do Cristo Redentor comemorou 61 anos. Zé Neto, né? Zé Neto. Lembrar não, ele pela história de Portugal, foi idealizador do Cristo, né? E foi aí um vídeo que viralizou nas redes sociais. Apesar, João, que eu vou ser sincero com você, é um ato que já acontece há muitos e muitos anos. Mas da forma que foi, de haver tiros para cima, eu acredito que nós nunca tínhamos notícias em relação a isso. Eu acredito agora que o Tenente Coronel Trajano, sabedor desses problemas, vai intensificar ainda mais essa situação lá de minimizar os problemas lá no Cristo, porque já tivemos, dias atrás também, o vandalismo lá nos vidros, lá do antigo restaurante panorâmico lá, quebraram todos os vidros num final de semana desses atrás aí, e espero que a polícia, a Guarda Municipal possa aumentar o efetivo lá e diminuir esses problemas que houveram aí, principalmente relacionados a armas de fogo aí, que é muito preocupante, né, João? Ô, Albert, até vou adiantar um pouquinho o assunto, né? A gente falou agora há pouco também que o Tenente Coronel Trajano esteve na Câmara Municipal na terça-feira e ele falou a respeito desse assunto. Ele disse aí que isso aí é fruto, né, do trabalho da própria Polícia Militar, porque ela aumentou o policiamento em pontos onde esses jovens estavam se reunindo. Por exemplo, o condomínio, acho que é residencial Greenville. Né? Aquele bairro, né, na Zona Oeste, o próprio pátio do Santuário de Fátima, né, ali atrás do Complexo Santa Cruz, estava havendo, né, festas lá, o pessoal com som automotivo muito alto, drogas, bebidas e tudo mais. Então, a partir da repressão que a própria Guarda Municipal e a Polícia Militar estão fazendo na cidade, dentro daquele programa da Prefeitura, Postos Mais Seguros, o pessoal migrou para o Cristo. Sem dúvida. Né? Vamos torcer. E qual que foi o erro do pessoal lá? Filmar e pôr na rede social. Chamou atenção. Poderia, né, o que lá não tem vizinho. Nenhum. Né? Não tem vizinho. Nada. Ou seja, o único rastro, né, que teria, né, desse tipo de reunião seria no dia seguinte. A sujeira no dia seguinte. A sujeira. Como aconteceu de fato. Né? E o Albert lembrou da questão aí também do restaurante, do antigo restaurante lá. Na verdade, eu não sei o que vai ser. Virou agora, aquário, depois virou observatório, virou isso. A última informação seria de que iria virar um laboratório da Unifal, né? Mas não sei se vai ser. Parece que o prejuízo lá pela quebra das vidraças lá é em torno de R$20 mil, né? Muito caro, né, João? Acho que é um ponto turístico maravilhoso que é o Cristo Redentor, igual você colocou aí, 61 anos, né? 61 anos a 1.686 metros acima do nível do mar. Idealizado pelo nosso grande amigo José Neto, pai do grande vereador por vários mandatos, que é Jofre José Ferreira de Carvalho. E até então, o nosso Cristo Redentor aqui de Poços de Caldas era o segundo maior do Brasil. Sim, verdade. Né? Parece que foi ultrapassado aí, mas eu acho que não é tão bonito que não é igual o nosso, né? Não, de forma o nosso só perde pro do Rio, só né? Do Rio em termos de tamanho e de beleza. Verdade. Né? Falar em Rio de Janeiro, você está feliz hoje, né, João? O Flamengo ganhou do Corinthians ontem. O Flamengo ganhou bem a primeira, ontem. Já tem a segunda agora lá no Rio. Eu acho que o Flamengo esse ano tem chance, né, João? Tem. Vamos torcer, né? A torcida não falta. A torcida não falta, né? É verdade. Porque os corintianos me perdoem, mas foi um bom jogo ontem. E o João, por ser flamenguista, a gente acabou lembrando, falando do Rio de Janeiro. É verdade, é isso aí. Ô, Albert, outra notícia aqui que eu vou destacar aqui, o Albert vai falar melhor do que eu, porque ele teve lá. Mobilidade urbana, audiência pública apresenta plano municipal. Não vai ter na notinha do Pautano também? Tem. Vamos aguardar para falar. Vamos deixar, né? Porque vou ser sincero com você, João. Estive lá sexta-feira, fiquei amplamente decepcionado. Não foi só a mim, não. A todos os ex-prefeitos que tiveram lá, Luiz Antônio Batista, Paulo César Silva, alguns gatos pingados, né? Porque fazer um evento daquele, numa sexta-feira, véspera de feriado, né? É um absurdo. Mas nós vamos repercutir no segundo bloco, porque nós vamos falar realmente o que aconteceu. Ô, Albert, falando em datas comemorativas, né? Falamos do Cristo aí 61 anos, a Alcoa Poços de Caldas comemorou 54.
anos. 54 anos de Poços de No Caldas. dia 14 de maio, terça-feira, comemorou 54 anos. A Poços de Caldas é o berço da Alcoa no Brasil. Né? Então, a Alcoa comemorando em Poços, evidentemente comemora no Brasil, 54 anos. Parabéns ao Alcoa Alumínio S.A., que trouxe aí prosperidade na década de 60, início de 70 e até hoje. Muito desemprego trouxeram. E claro que não é igual foi no passado, mas ainda é uma empresa muito respeitada dentro de Poços de Caldas. Ô Albert, finalizando aqui a edição de quarta-feira, eu queria destacar o mutirão de cirurgia plástica que vai acontecer sábado agora, 18, lá no Hospital da Zona Leste. Cerca de 80 pacientes vão ser atendidos. Cirurgia de pálpebra caída. É bacana, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito aí pela prefeitura, tal qual é feito de mamografia, de ultrassom, na vista que fez de catarata, e agora vai ser essa de pálpebras. Eu acho que é um projeto que tem que atender a população. 80 até acho que é um número pequeno, mas já é o início aí para outros projetos futuros dentro da Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem que reconhecer o trabalho que a Prefeitura está fazendo em relação a esses mutirões de saúde. Né? Desde o início do mandato do prefeito Sérgio já está acontecendo. Né? Começou-se aí com aquele mutirão de catarata, parece que quando começou-se em 2017, a demanda era em torno de 1.500 cirurgias. Né? Então, assim, eles chegaram ao ponto de zerar. Né, essas cirurgias. Né? Você imagina quantas pessoas estavam há anos aguardando, né? Esperando. Né? E o pessoal conseguiu fazer todas as cirurgias para zerar. E depois fizeram, como o Albert falou, também em parceria com o Cismarpa, mutirões de ultrassom, né? Especialmente para mulheres grávidas, né? Que precisam fazer o pré-natal, né? Gestantes sem pré-natal. Quando tem que enaltecer o trabalho, nós sempre falamos. Esse aí, nota 10 para a Prefeitura, sem dúvida. E a edição de quinta-feira, a gente volta, né? Ao jornal do final de semana, né? Ato pela Educação reúne cerca de 3.000 pessoas nas ruas centrais de Poços de Caldas. A gente falou, né, da paralisação dos alunos ali do IFSU de Minas no começo da semana, e agora a gente está repercutindo essa mobilização que aconteceu ontem em Poços de Caldas, né? Começou-se ali com uma panfletagem na esquina ali da Prefeito Chagas com Assis Figueiredo, depois teve um aulão ali na Praça Pedro Sanches, e culminou, né, com essa mobilização a partir das 4h30, né, cerca de 3.000 pessoas, segundo os organizadores, percorreram as principais ruas da cidade, né, protestando, né, contra o corte. Né? Eu acredito que, não vou aqui citar nominalmente as pessoas que fizeram o evento, mas quero parabenizar todos que tiveram aí a capacidade de reunir aos alunos aí da cidade, das escolas públicas, das escolas particulares, né, porque nós temos que ficar atento realmente. A educação é uma situação que jamais deve ser mexida. Educação e saúde do povo tem que ser em primeiro lugar. E parabéns realmente, novamente, a todos. E tenho certeza que Poços de Caldas se fez representar dentre as 222 cidades que fizeram no Brasil muito bem pelo trabalho realizado ontem aqui em Poços. Albert, o pessoal passou aqui em frente ao Jornal da Cidade, né, bacana, durante a mobilização. Inclusive essa foto foi batida aqui do prédio do jornal. E eu observei assim que a grande maioria das pessoas que participavam eram de fato estudantes dessas universidades que estão sendo afetadas. Então assim, a pessoa saiu às ruas porque de fato ela está sendo afetada. Ontem, inclusive, teve uma pessoa, membro do grupo Poços Hoje Amanhã, João, a Andréa Souza, ela fez um relato lá que ela havia votado no Bolsonaro e inclusive está repercutindo muito na rede social no grupo, várias curtidas, centenas, quase 1.000 comentários a respeito disso, porque ela tem uma filha que necessitou agora fazer a inscrição no IF e não pôde. Conseguiu, né? Então, acho que aí a gente vê o nível da situação que está acontecendo no Brasil. Esperamos que seja revisto, porque educação e saúde, como eu coloquei, não deve ser mexido. O governo Bolsonaro está cortando em torno de 6 bilhões quase, né? 5,8 bilhões de reais da educação. Tem o contra-argumento, né, Albert? Que também no governo Lula e no governo Dilma também se cortou. Eu acho que no governo Dilma, parece que em 2015, se eu não me engano, chegou a se cortar quase 10 bilhões. É verdade. Por que não houve tanta mobilização naquele período como está tendo agora? Porque talvez naquele período o Brasil ainda não tivesse nessa condição de crise econômica financeira. E esse corte que tanto o governo Dilma quanto o governo Lula fizeram, talvez não tivesse feito tanta falta. Com certeza. Na verdade? Então, porque também, se o Bolsonaro cortou quase 6 e o Lula cortou 10, a Dilma também quase 10, né? Ou seja, eles também poderiam ser alvo de protesto, né? Então, por que não foi? Porque talvez não tenham ocorrido esses cortes, né? Que atingiram diretamente os alunos, né? Sem dúvida. Vamos torcer para que o próprio governo federal possa rever
essa situação, porque 5 meses desse governo, infelizmente, muitas caneladas. Hoje saiu aí uma matéria em nível nacional do próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, também envolvido aí realmente na lavagem de dinheiro lá de 19 imóveis, junto com o próprio Queiroz e mais 4 assessores que trabalhavam com o próprio presidente. Então acho que são notícias vindo aí da família Bolsonaro, muito preocupantes aí para a República Brasileira. É isso aí. Ô Albert, agora ainda voltando à edição de quinta-feira, eu quero destacar aqui algumas ações dos vereadores, né, que eles apresentaram requerimentos ali nas sessões, e essa aqui é um assunto que a gente já falou várias vezes nos últimos programas. No caso aqui, o vereador Lucas Arruda, ele apresentou um requerimento endereçado à prefeitura, e ele está fazendo a sugestão, né, da prefeitura, agora que ela suspendeu aí o decreto de calamidade, para que ela possa incluir também, né, entre os beneficiários do almoço a R$2 no restaurante popular, estudantes, desempregados e moradores da zona rural. Além, é claro, também de aposentados que ganhem até 2 salários mínimos. Inclusive o Paulo Danilo, que é o presidente do Conselho de Idosos aqui em Poços de Caldas, semana passada teve presente numa audiência com o senhor prefeito Sérgio Azevedo, e disse o prefeito a ele que ele iria estudar essa possibilidade em relação aos idosos até 1,5 salário, 2 salários. Uhum. Em relação ao próprio Lucas Arruda, esperamos que seja de preocupação mesmo do próprio vereador, que ele possa, sendo da base aliada do atual prefeito, de realmente motivá-lo para atender essa população que realmente necessita, porque ali eram servidas 1.300 refeições diariamente e hoje não passa de 350, 380 no restaurante popular. E o Lucas lembrou um detalhe interessante, ele falou isso na sessão de terça-feira, Albert, que ele, quando era universitário, ele da PUC, ele acompanhou várias vezes colegas dele que tinham que almoçar ali no restaurante popular. Mas é aquilo justamente pela questão Mas era aquilo que eu falava, valor. João. É aquilo que eu falava quando houve o início disso tudo. Eu falei, quem ia ser prejudicado? Seriam os estudantes, sim, seriam os comerciários, seriam os idosos, seriam as pessoas que realmente necessitam. É claro, conforme nós conversamos aquela vez, tem muita gente que não precisa, mas estava lá. Mas 90% são de pessoas que realmente necessitavam daquela refeição balanceada. E, infelizmente, um ato impensado da atual administração. Esperamos que agora eles possam corrigir, né, e trazer novamente para a população que precisa desse almoço ali no restaurante popular. É isso aí. Outra notícia que eu queria destacar aqui relacionada ainda a vereadores, Albert, é um pedido de informação que a vereadora Cissa apresentou sobre a esporte de rua, aquela feirinha no entorno das termas lá. Ela quer saber como é que funciona o processo de inscrição de artistas, porque na terça-feira ela falou durante a sessão ordinária que artistas de fora estão expondo ali. É uma situação. E a feirinha ali é exclusiva para artistas locais, né? Que moram em Poços de Caldas. Então ela chamou atenção. Se tiver acontecendo isso, a responsabilidade, se não me engano, é da Secretaria de Turismo, né, João? Sim. De fazer ali o cadastro das pessoas que utilizam. Se realmente estiver acontecendo isso, conforme a vereadora colocou, é passível aí de uma pedida de informação, igual ela fez, ao Executivo Municipal, porque não pode. Quando foi criada essa tem lei, inclusive, feirinha, né, através de lei, foi para os artesãos da cidade de Poços de Caldas. Então vamos aguardar aí para ver o desenrolar disso. Se houver necessidade, nós vamos bater forte também, porque não pode acontecer isso que vem acontecendo. E a própria Cissa é artesã. Né? Artesã, sem dúvida. Ex-artesã agora, né? Sem dúvida. Ela, muitos anos, expôs ali na feirinha da Praça dos Macacos. Ela foi procurada, inclusive, por pessoas da Expo Arte de Rua, justamente por essa ligação que ela tem, né, com esse tipo de atividade. E ela apresentou uma situação que foi repassada a ela. E, Albert, olha só para você ver, a gente está falando aí de crise econômica, pouco dinheiro circulando. O Procon Poços de Caldas, ele divulgou ontem à tarde a pesquisa mensal de botijão de gás de cozinha de 13 quilos, né, que eles fazem mensalmente. E um dado interessante, em relação ao mesmo período de 2018, hoje o gás de cozinha, em média, ele está custando 15% mais caro. Mais caro? Mais caro. Então, você pega uma inflação que foi em torno de 5 ponto alguma coisa, que seja 6, né? 15% é muita coisa. É, né, mais que o dobro. Mas bem mais que o dobro. Então, aquelas propostas iniciais lá atrás dos candidatos, né? Teve até um, né, que foi o Fernando Haddad, colocou que em janeiro chegaria a R$50 a botijão de gás, né? E o Bolsonaro rebatendo aquilo, né?
e hoje 15% mais caro do que era em 2018. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, chegou a falar, né, que queria baixar também o preço do gás de cozinha, né, porque isso é uma coisa que afeta diretamente a população, né, João? Diretamente. E isso aí é uma coisa interessante. E para a gente finalizar aqui, Albert, as notícias de quinta-feira, né, do Jornal da Cidade, também aproveitando o gancho aí da água contaminada, né, que criou-se toda essa polêmica aqui na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a informação que ela também monitora com frequência a qualidade da água consumida em poços. Então ela faz ali no laboratório da Secretaria de Saúde esse monitoramento. Ela recolhe ali nos fontanários credenciados da prefeitura, os porque oficiais, nós havíamos citado somente o Departamento Municipal de Água, né? Mas o secretário, eu particularmente não sabia. Eu não sabia também, é verdade. Porque a gente pensa em água, pensa em DEMAI. Né? Então a gente quer parabenizar. Então é duplamente fiscalizada, né, as águas. Né? A água é levada a sério, claro, né? Sem dúvida. Diferentemente de um certo vereador dentro da Câmara Municipal, que andou falando bobagem há 2, 3 reuniões atrás, mas vai ser objeto também de um pouquinho de comentários. E só para completar essa informação, Albert, a avaliação que a Secretaria de Saúde faz em relação à água, ela avalia inclusive a presença de coliformes fecais e níveis de cloro. Sem dúvida, acho que é um trabalho maravilhoso realizado pela Secretaria de Saúde, né, e juntamente com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, e a gente fica tranquilo, porque a água de Poço de Caldas realmente é uma água maravilhosa. E tem um outro assunto também, João, Associação Atlética Caldense. Duas vitórias, né? 2 vitórias. Que maravilha. Uma parceria bacana. Você sabe que é uma coisa interessante, assim, Caldense e Flamengo ganhar na mesma rodada é difícil, mas né? Acontece. É raro. Final de semana aconteceu. O Caldense ganhou do Sobradinho e o Flamengo ganhou da Chapecoense. Inclusive, o Caldense sofreu um pênalti aos quase 40 do segundo tempo. O goleiro fez uma belíssima defesa lá. E esperamos que essa parceria venha para ser aí profínqua para a Associação Atlética Caldense. Eu já estive lá como presidente, sei das dificuldades financeiras de manter um elenco profissional. Esperamos que esse pessoal que está aí na cidade, aí, junto com o próprio Rovilson, com o próprio Serginho, que é o diretor de futebol, possam aí ser um embrião de futuras parcerias para que a Caldense possa aí almejar não só a Série D, mas a Série C e quem sabe um dia a Série B. A Série A já é um pouco mais difícil. A Série A é complicado. Né? Enfrentar o Flamengo, enfrentar o meu São Paulo, é difícil. E aí você vê o América de Minas, que é o América, ele não consegue permanecer, então ele bate e volta. Sem dúvida. Uma Série B para a Caldense aí, caso... Está de bom tamanho. Você vê o próprio Boa Esporte, né? Ele fica ali transitando, B, C. O Ipatinga subiu uma vez, depois desceu, acabou o Ipatinga. Então não adianta. Futebol tem que ir com passo a passo, tenho certeza. Quem sabe aí essa parceria veio aí para ser muito boa para as pretensões da Caldense. E a gente falou, né, Albert, no programa passado, que o time da Série D, que teoricamente é mais barato, está melhor do que o do Campeonato Mineiro. Então, eu acho que é importante nós ressaltarmos esse trabalho e aproveitar o espaço aqui, sábado, lá em Cariacica, né, se não me engano. Cariacica. Teremos às 15 horas. Em Vitória. Teremos um jogo contra o próprio Vitória às 15 horas. E vai ser aí transmitido na página da Caldense, oficial da Associação Atlética Caldense, através do aplicativo Maicujo, que fez aí uma parceria com a própria CBF e já vai aí fazer a transmissão. E também na Rádio Mantiqueira também, do André Luiz, na Rádio Cultura lá do Francisco de Assis. Né? Então a gente está aí com a oportunidade de divulgar a Caldense no próximo sábado. Arriba Caldense. Né? Arriba Caldense. Vamos chamar aí um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos repercutir as notinhas do Pautando, a versão online da coluna de bastidores. E essa semana está muito boa. É só um minutinho, voltamos já já. Prefeitura Municipal de Machado apresenta de 7 a 9 de junho, segundo Festival Cultural. Serão 30 horas de atividades na Praça Antônio Carlos, todas gratuitas, incluindo shows. Dia 7, sexta-feira, Demônios da Garoa. Dia 8, sábado, Sérgio Reis. Que Deus vai lhe acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante ato. E dia 9, domingo, 14 bis. Presença também de Food Trucks. Programação completa em www.machado.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Administração 2017-2020.
Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora nós vamos repercutir as notinhas do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do nosso Jornal da Cidade. Ô, Albert, a primeira notinha aqui do final de semana do Pautando é uma notinha que eu acho que vai gerar muita polêmica. É sobre os food trucks. Sim. Eu vou ler aqui, depois a gente conclui aqui. Em entrevista ao programa Boca Boa na Master Web Rádio, inclusive um abraço lá para o Silas Lafayette, para o China, né? Na tarde de sexta-feira, 10 de maio, o vereador Gustavo Bonafé disse que pretende alterar a legislação municipal que restringe a presença de food trucks em Poços de Caldas apenas durante 15 dias do mês de julho, ou seja, uma vez por ano só, né? Segundo Bonafé, a lei de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira foi muito bem elaborada na questão das exigências legais e sanitárias para que os food trucks possam atuar em postos, mas acabou sendo muito restritiva ao limitar em apenas 15 dias ao ano a realização dos eventos. Bonafé considera que o food truck estimula o empreendedorismo. E na sequência, o vereador Gustavo Bonafé... ele está falando um outro assunto. Vamos repercutir então do food truck. Ele vai comprar uma briga, né? Ô, João, eu vou ser sincero com você. Eu fui comerciante de Poços de Caldas durante 26 anos. Não só eu, mas diversos comerciantes pagam, igual nós sempre colocamos, aluguel, funcionário, água, luz, contador, impostos. E toda vez que trazia um evento dessa natureza para a cidade, atrapalhava, como eu estava naquele momento, muitos comerciantes. E hoje a gente sabe que a própria lei do Antônio Carlos Pereira, quando ele fez, inclusive o Antônio Carlos... Já tinha essa motivação. Já tinha essa motivação. Inclusive o Antônio Carlos é idealizador também de uma lei de alguns anos atrás, restringindo aquelas feiras que aconteciam. As feiras sempre em épocas de agosto. De agosto. Principalmente aquelas feiras que aconteciam ali na Caldense. Na Caldense. Né? Elas aconteciam feira em épocas... de moda, feira de malha. Então né? ele conseguiu restringir e reduziu para o mês de agosto. Sim. Tal qual foi os food trucks para o mês de julho. Durante a Julho Fest. Né? Vou ser sincero com você. Eu sou parceiro do Antônio Carlos Pereira. Porque eu, comerciante, como já fui, e como eu coloquei aqui, as dificuldades são imensas. O empreendedorismo, eu concordo até com o vereador. Mas quem da cidade tem food truck para colocar? Acho que é 1 ou 2, se tiver. Ô Albert, só te cortando um pouquinho, essa entrevista que o Gustavo Bonafé deu na rádio, na Master Web Rádio, eu estava escutando, e aí o Silas, ele leu um comentário de um ouvinte lá, a pessoa pediu para não se identificar. Então a pessoa falou mais ou menos assim, que ela considerava que concorrência desleal eram os carrinhos de lanche. Também, com certeza. Porque eles usam um espaço público nobre, pagam um valor irrisório em relação a valores de aluguéis, por exemplo, se eles fossem se instalar, né, convencionalmente, né, Albert? Não tem a maioria dos gastos, né, que as lanchonetes e restaurantes têm, e fazem uma competição, teoricamente, segundo a pessoa lá, desleal. Com certeza. Ou seja, não deixa de ser um tipo de food truck. Também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, você quer liberar o food truck, mas e os outros? E os outros? Então teria que ser... Né? Então teria que... Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, né, João? Teria que ter uma regulamentação sobre os carrinhos. Agora, parece que já é objeto da promotoria pública, um encaminhamento à prefeitura para se fazer alguma coisa em relação a esses carrinhos de lanche, João. Se não me engano, existe alguma coisa com relação a isso, porque também é um investimento ali na Praça Pedro Sanches, pagam-se irrisoriamente os valores, não tem higiene nenhuma, igual eu coloquei. Você chegou a ver uma postagem no Facebook, Albert, uma pessoa vendendo ponto? Vende-se o ponto, Pode vender o ponto? Eu acredito que não. Porque ali é uma concessão que a prefeitura dá para a pessoa. Ela estava querendo vender por R$40 mil. Então, isso eu acho um erro. Eu acho que tem que haver aí um trabalho da própria prefeitura, seja nessa gestão, na outra, para que resolva esses problemas. É claro que as pessoas que estão ali
tem o seu ganha-pão também, Claro, gera lógico. muitos empregos, tem que chamar todos, fazer uma reunião bastante abrangente com relação a tudo isso e a prefeitura licitar futuramente os espaços, caso haja a possibilidade de ser no mesmo local, porque eu acho um absurdo também na Praça Pedro Santos ter um espaço nobre daquele E ali é tombado pelo patrimônio. tombado pelo né? patrimônio, né? Então acho que a gente tem que ver Então, direitinho. assim, a impressão que se passa é que o patrimônio histórico age só quando conveniente, Só né? quando conveniente. Inclusive, quando eu estava como secretário, eu tinha uma ideia de montar uma academia ao ar livre ali na praça. E fui pedido pelo próprio patrimônio histórico em virtude dessa situação. E, teoricamente é muito mais interessante para a população Uma academia, do que você sem comer dúvida. um sanduíche de bacon, né? Com certeza. Muito mais saudável, Saudável. vamos dizer assim, né? O que não quer dizer que não seja gostoso, né? Com certeza, é maravilhoso. Né? O E aqui- cheiro, então, é melhor ainda. O cheiro é bom, né? O cheiro é melhor ainda. E agora, completando a notinha ainda em relação ao vereador, a notinha chama-se articulação. O vereador Gustavo Bonafé também admitiu que um eventual enfraquecimento da base situacionista na Câmara, quando outros colegas tidos inicialmente como integrantes da base de situação têm votado contrário à administração, se deve, né, na concepção dele, a uma falta de articulação da Secretaria de Governo, uma crítica que é recorrente em relação à atual gestão. Então, o que ele quis dizer? A Câmara Municipal ela iniciou a legislatura com praticamente 13 vereadores da situação e 2 contrários. Os 2 contrários de oposição seriam Cissa e Paulo Tadeu. Então, o que aconteceu? Ele tem observado aí, a gente pode perceber pelas votações de requerimentos, projetos de leis e afins, que agora tem 4, aparentemente, né? Que o Paulo Eustáquio e o Joaquim, eles não estão votando mais tudo junto com a prefeitura, com a atual administração. Eles estão tendo uma postura mais independente, pendendo, inclusive, até para a própria oposição. O próprio vereador Gustavo Bonafé ele tem também procurado deixar claro que ele está mantendo uma posição de independência, né? Então, assim, ele vota, evidentemente, junto com a prefeitura, mas tem as situações que ele tem votado contra. Ô, João, vou ser sincero com você. Na situação que encontra-se a atual administração, andando pelos bairros, ouvindo as pessoas, os vereadores deveriam repensar esse apoio que eles dão irrestritamente ao atual gestor. Porque a população, de uma maneira geral, está descontente de uma tal maneira com a administração, as pessoas xingam de palavras até ofensivas o prefeito, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, e a gente não motiva para que fale isso, a gente apenas ouve. Eu acho que os vereadores deveriam repensar em relação a tudo isso, porque as eleições aí já estão batendo as portas e acredito que eles têm a pretensão de tentar a reeleição. Se tentar ficar somente do lado da administração, poderão ter algum certo tipo de dificuldades. Pode respingar, né? Sem dúvida. Pode respingar neles. Sem dúvida. E agora, finalizando aqui as notinhas do fim de semana, Albert, a primeira notinha, conta de água 1. O vereador Pedro Magalhães voltou a gerar desconforto no governo municipal ao apresentar o projeto de lei que prevê o fim da cobrança da taxa mínima na conta de água, o que pode gerar uma expressiva queda na arrecadação do DEMAI, uma vez que o valor a ser cobrado passaria a ser o consumido e não mais o mínimo. No entanto, o vereador ganha pontos com a população ao buscar corrigir uma situação que há anos é alvo de reclamações. Esse é um projeto interessante que o vereador está fazendo, né? Sem dúvida. É esse tipo de coisa que a gente espera do vereador. Só que aí ele vai quebrar o departamento, né? Ele vai ajudar a população, que eu acredito que a população tem que ser ouvida, claro, só que ele vai colocar em dificuldade o próprio Departamento Municipal de Água e Esgoto e que depois, futuramente, vai ter que ser transferido para a Copasa. O que vocês preferem? Junto à Câmara Municipal. E o DME também tem cobrança mínima, né? Tem cobrança mínima. Então, assim, você não O ligou a mínimo, luz da sua casa, deu um dia você paga no no mês. mínimo Você paga, 50 quilowatts lá. Então tem que pensar bem com relação a isso, mas eu tenho certeza ali que os vereadores mais experientes da Câmara Municipal, a própria as comissões vão segurar esse projeto, porque o departamento necessita desses valores. Inclusive a repercussão que a gente está fazendo dessa notinha é pelo desconforto realmente que gerou. Sem dúvida. A gente conversa de bastidor, né? Isso aqui a gente está repercutindo uma situação de bastidor. Com certeza. E não foi bem recebido. De forma alguma, nem pode, né, João?
Sequência da notinha, conta de água 2. Recentemente, o mesmo vereador já havia proposto que o DEMAI desse desconto nas contas de consumidores que ficassem sem abastecimento de água, o que também havia gerado incômodo no governo municipal. No entanto, a medida foi muito bem recebida pela população. Esse aí é interessante. Esse é interessante. Esse realmente sim. Esse é o caso típico de que falta água no bairro durante 1, 2, 3 dias, né? E aí o DEMAI não dá nenhum tipo de desconto. Então, assim, seria um desconto mínimo também, né? Uma coisa assim que não iria impactar na conta. Mas, de qualquer forma, seria feita uma justiça tributária, isso é o que a gente pode dizer, né, nessas condições. Esse sim seria. Eu acredito que isso seja aí uma boa, porque as pessoas aí acontecem quase semanalmente problemas de falta de água e viria para suprir aí um problema sério que vem acarretando na nossa cidade. Mas o outro, eu acho que não pode ser levado adiante, porque colocaríamos em dificuldade um departamento aí com mais de 55 anos de idade em impostos. O Albert, como é um projeto de lei, né, ou seja, vai ter que ser votado pelos vereadores, ou seja, se o prefeito realmente não quiser que seja aprovado, basta ele fazer uma ligação ali para a base e ele vai ser rejeitado. Sem dúvida. E se chegar na mão dele, caso aprovado, é só não sancionar também. Tem tudo isso também. Coluna pautando de quarta-feira, 15 de maio. Agora a gente vai falar na questão da mobilidade que o Albert deixou para agora. Plano de mobilidade. A audiência pública para apresentar o plano de mobilidade urbana, realizada na sexta-feira à noite na URCA, decepcionou quem esteve presente. Além de apenas apresentar problemas já conhecidos da sociedade, sem, no entanto, apontar soluções concretas, também chamou a atenção pela pouca presença de público, né, Albert? Possivelmente pela data, uma sexta-feira, véspera de feriado prolongado em Poços, como a gente falou, feriado segunda-feira de São Benedito. A decepção também ficou por conta das autoridades municipais que não se manifestaram na explanação. João, eu estive lá presente, sexta-feira, 19 horas, estava marcado o início, nós estivemos lá, atrasou para começar, começou já era 20 para as 8, e pouca gente se fez presente naquele espaço. A única menção por parte da administração foi o secretário de Defesa Social, o senhor Marcos Tadeu Sala Sansão, que ao iniciar os trabalhos citou lá o projeto, a universidade que iria falar, e ficávamos todos nós ali sentados, esperançosos, que seria apresentado um belíssimo trabalho por uma universidade federal de Lavras. Ao custo de 600 mil reais. Ao custo de 600 mil reais, através da universidade, um campus lá de Itabira. E vou ser sincero com você, João, por 30 mil reais ou 50 mil reais, uma pesquisa de campo, uma empresa de Lavras aqui, que é a MDA, que nós conhecemos muito, faria o mesmo serviço que eles fizeram ali. Apresentaram só situações que nós já conhecemos. Os pontos de táxi, quantidade de automóvel, ponto de vaga de idoso, ponto de vaga de deficiente. Agora, peraí, por 600 mil reais a apresentação? E aí eu questionei. E o diagnóstico daquilo que apresentou o problema, mas não trouxe a solução. Cadê a solução daquilo? Nenhuma solução foi apresentada, João. A única solução apresentada, que já está superado, me perdoe aqui a família Navarro, é o terminal de linhas urbanas aqui no centro da cidade, idealizado pelo Sebastião Navarro, que já está ultrapassado, tem que tirar daqui. Não, esse já está ultrapassado quando inaugurou, né? Quando inaugurou, claro. Só que a única solução que eles deram é colocar um semáforo dentro do terminal de linhas urbanas. Para quê? Para que semáforo? Inclusive o Luiz Antônio Batista, o ex-prefeito, Paulo César Silva, como eu coloquei aqui no início do programa, foram categoricamente também se mostraram contrário ao trabalho realizado. Só que eu vou ser sincero com você, João. A própria administração ali que estava presente, os componentes, foram se apequinando com aquela situação que foi apresentada. Porque eu acho que nem eles esperavam um trabalho tão mal feito igual foi feito pela essa universidade, ao custo de 600 mil reais, como você colocou. Agora, se já pagou um negócio desse aí, é o que eu coloquei numa postagem minha no Posto hoje amanhã, no sábado seguinte, que foi no sábado passado. Os vereadores têm que bater em cima, porque não pode uma prefeitura igual o Poços de Caldas, na situação financeira que está, pagar uma universidade federal um valor tão caro desse para a realização de uma apresentação péssima que foi na última sexta-feira. Apresentar mais do mesmo, né? Ou seja, a gente já sabe todos esses problemas, a gente já sabia. Sabe que o João, município... posso ser sincero com você? Se você entrar no Google, tudo que eles apresentavam tinha no Google, tem no Google. Agora, peraí. A própria prefeitura tem essas informações. Tem as informações, né? gente. A gente sabe
que o município tem mais de 100 mil veículos licenciados. Sabemos. Que o trânsito na área central está estrangulado porque o trânsito, o centro da cidade é pequeno. Sim. Né? A gente sabe que tem questões aí importantes também como ciclovias. Né? Para diminuir a leito quantidade. ferro, não citaram nada no possível VLT. Quem sabe no futuro ligando... E o monotrilho foi citado? Nada, de forma alguma, não citaram no momento E agora, justamente agora que a prefeitura retomou, né? Retomou. Inclusive eu falei, né? lá quando eu usei a palavra, eu coloquei e o monotrilho? E o leito ferro? É perimetral, que tanto eles falam dessa perimetral desde 2005, 2006. Não falaram nada, João. Então eu fiquei completamente extasiado com o que foi apresentado. Não só eu, a todos que estavam presentes ali. Espero que os vereadores possam cobrar da administração, porque dinheiro público é dinheiro sagrado. Não é dessa forma que se joga na lata do lixo, conforme foi jogado. Ô Albert, eu acho que ainda não deu tempo dos vereadores reagirem a essa questão, né? Porque terça-feira não foi apresentado nenhum pedido de informação. Por virtude do feriado de segunda. Né? Então o pessoal acho que ficou meio... Vamos aguardar. Mas eu tenho a impressão que alguém, né, algum vereador, especialmente talvez da oposição, né? Porque a vereadora Cissa estava presente. Estava presente, né? sim. E ela falou, sim. ela falou, sim. né? Ela se manifestou dizendo assim também que foi decepcionante. Decepcionante. Né? Estava presente o Álvaro Canhani, o Marcelo Heitor, a Cissa, o Pípari, o Ricardo Sabino, que no meio da apresentação também saiu e foi embora, que eu achei um desconforto danado. O próprio Flávio Faria também, o vice-prefeito, estava lá no meio da apresentação, saiu. Eu acho que falta de respeito com a administração que apresentou também. Então, apesar que o que apresentou também foi uma porcaria danada. É o que a gente está falando, né? Talvez a data escolhida também, né, Albert, foi inadequada, né? Véspera de um feriado prolongado, né? Será que não era para realmente não ir ninguém? Vai saber, né? Vai saber. Agora vamos ler aqui em relação, a gente falou no começo do programa sobre segurança pública, né? A presença do Tenente Coronel Trajano lá na Câmara. Na verdade, quem foi convidado inicialmente foi o comandante da 18ª Região de Polícia Militar, mas ele teve um compromisso, precisou viajar, se eu não me engano, para Belo Horizonte. Sem dúvida. E o Tenente Coronel Trajano foi lá substituí-lo, inclusive substituiu até muito bem. Muito bem. Né? Porque ele fez uma apresentação muito didática, né? Com números concretos ali da própria Secretaria de Estado de Segurança Pública. Né? E o Trajano já foi oficial aqui há anos atrás, conhece os problemas da cidade, está retornando agora como comandante-geral e, como a gente coloca, é um conhecedor profundo dos problemas de Poços. Vai ajudar muito a administração pública, junto com a Guarda Municipal, em melhorar aí os índices de criminalidade, como foi já diminuídos já ao longo desse período apresentado por eles. Esperamos que o Trajano aí consiga realmente, através do seu conhecimento anterior, fazer um belíssimo trabalho. Olha lá, Albert, o Tenente Coronel Trajano, do 29º Batalhão de Polícia Militar, esteve ontem no caso, terça-feira, na sessão ordinária da Câmara Municipal para falar sobre segurança pública. Ele apresentou dados importantes sobre a segurança em Poços. De acordo com os dados, a 18ª Região de Polícia Militar, sediada também aqui na cidade, e que abrange outros municípios no entorno de Poços, é a 4ª do estado de Minas, com o menor índice de criminalidade violenta entre janeiro de 2018 e abril de 2019. Ou seja, a região, a 18ª, é a 4ª do estado com menos casos de criminalidade violenta. Isso é expressivo, Expressivo, né? Parabéns. Eu acho que é um trabalho que está sendo feito aí pela Polícia Militar, pela inteligência da Polícia Militar também. Nós temos que ressaltar também as pessoas que trabalham na inteligência, sob o comando anteriormente do Frederico, né, que recentemente saiu em dezembro e conseguiu o helicóptero para no Poços de Caldas e região para monitorar aí os problemas de criminalidade, e agora com o Trajano assumindo, eu tenho certeza que ele vai dar sequência nesse trabalho belíssimo realizado pelo Frederico no passado e diminuir os problemas aí que o Poços de Caldas vem enfrentando aí, principalmente nos roubos de automóveis, né, João? 3 roubos de automóveis quase que diariamente em Poços de Caldas. Parece que já são 100 casos, né? 100 desde o começo do ano, né? E parece que hoje pela manhã a polícia inclusive prendeu 2 ou 3 miliantes aí que haviam roubado 10 carros só nos últimos 2 dias. Né? É isso mesmo. Verdade. E completando a notinha aqui, Albert, o Tenente Coronel Trajano também revelou que, segundo dados da Polícia Militar, no período entre janeiro e abril de 2019, a Zona Leste de Poços de Caldas lidera os índices de criminalidade violenta na cidade, seguida pela Zona Oeste, Zona Sul e Centro. Todo mundo falava que a Zona Sul era a mais violenta, então os dados vieram aí para provar que realmente não é. A Zona Leste é a mais populosa da cidade, né? A maior densidade populacional de Poços de Caldas fica aqui na Zona Leste da cidade.
E esses números vieram aí para comprovar o que realmente acontece. E tem muito caso ali na Zona Leste de tráfico de drogas, Tráfico de drogas, né? Isso é preocupante. A gente acompanha, né, Muito. pelo material divulgado pela Polícia Militar, é cada vez maior. Mais preocupante. E agora, Albert, a notinha Segurança 3, olha só para você ver, ó. O clima chegou a ficar tenso. Você imagina uma apresentação didática, como a gente está falando aqui, né? O clima chegou a ficar tenso quando os vereadores foram falar, ou seja, foram fazer os apartes ali. O vereador Pedro Magalhães, após uma longa explanação sem formular perguntas, foi interpelado pelo vereador Paulo Tadeu, que lembrou que haviam outros vereadores para falar. Então, assim, ele já estava falando praticamente há 20 minutos, sem ser objetivo, sem, né, formular uma pergunta. Falou. Sim. Pedro Magalhães reclamou, né, depois da intervenção do Paulo Tadeu, reclamou que o vereador Paulo Eustáquio, que é o autor do requerimento, né, para o convite do comandante, havia falado mais do que ele. E deu a entender que Paulo Tadeu se alonga muito durante a análise de requerimentos, ali na hora da análise, né, dos pedidos de informações. Aí o Paulo Tadeu, evidentemente, né, que não ia deixar barato. Né? Então, a próxima notinha é Segurança 4. Paulo Tadeu chamou o colega de vereador de Facebook, por estar preocupado em transmitir suas falas nas redes sociais. Pedro Magalhães pediu respeito e disse que não estava fazendo uma live, apesar de sua assessora o estar filmando. O vereador Antônio Carlos Pereira, que é líder do executivo, visivelmente incomodado com a demora do vereador, pediu para o presidente Carlos Roberto de Oliveira Costa intervir e encerrar as perguntas, pois o tenente-coronel Trajano não precisava passar por aquele constrangimento. Eu acredito que foi um pedido formulado pelo vereador Paulo Eustáquio, convidando o comandante da polícia para fazer as explanações ali na Câmara Municipal, e o senhor Pedro Magalhães, infelizmente, mais uma vez, se mostrou indecoroso, se pode assim dizer, com uma pessoa que estava ali presente. Dias atrás foi com o pessoal do DEMAI falando aquele punhado de bobagem. Ontem, com um representante da polícia, tentando ele mostrar para o comandante como deve se fazer segurança em Poços de Caldas. Agora, senhor Pedro, o senhor é apenas um vereador, parabéns, o senhor foi eleito com 1.300 votos, mas quem é o senhor para acalentar números e situações para as pessoas que estudam dioturnamente o que deve ser feito na cidade? Me perdoe, mais uma canelada sua e trouxe aí um constrangimento muito grande para todos os vereadores da Câmara Municipal e principalmente para aqueles que estavam assistindo nas redes sociais a sessão da Câmara naquele dia. Ô Albert, eu assisti a sessão, né, a fala do tenente-coronel, estava assistindo pela internet, e ela foi tão completa, né, a explanação do tenente-coronel, tão informativa, tão didática, como eu estou dizendo aqui, que sinceramente, se eu tivesse ali, talvez eu não tivesse o que perguntar. Sem dúvida. Porque ele falou tudo. Ele falou tudo, ele esmiuçou os dados da segurança pública. Mas será que o Pedro não sabe que o Trajano já teve Poços de Caldas no passado e conhece os problemas da cidade? Eu acho que não, né? A impressão que a gente tem em relação à postura do vereador é que ele tenta, né? Ele tenta se mostrar relevante, né? Ele tenta mostrar serviço, né? E a assessora dele estava atrás dele filmando, né? Ou seja, parecia que ele estava de fato explanando para depois realmente postar. E quando o vereador Paulo Tadeu chamou ele de vereador de Facebook, ele não gostou. Ele ficou nervoso, né? Só que no dia seguinte, Albert, até uma notinha aqui já da edição de quinta-feira, olha só para você ver, ó, na real é a notinha. Circulou ontem no caso quarta-feira, né, entre vereadores, o print de uma postagem feita pelo vereador Pedro Magalhães através do WhatsApp, com um vídeo e um texto onde ele escreveu que disse, entre aspas, a real ao comando da Polícia Militar sobre a falta de segurança nos bairros de Poços de Caldas. Fecha aspas. Em alusão, né, à presença do tenente-coronel Trajano na sessão ordinária de terça-feira 14. A gíria, a real, né, é típica de jovens e significa falar a verdade sem enrolação. Mas totalmente inadequado, né? Por um vereador se dirigir ao comandante de uma instituição como a Polícia Militar dizendo que ia dar a real. Não existe isso. Você conversa informalmente, né? A responsabilidade de segurança pública é do chefe maior do município, que é o prefeito. O prefeito tem que chamar o comandante, conforme fez, postos mais segura, está se fazendo um belíssimo trabalho, só que as caneladas da Câmara Municipal já não é a primeira, né, João? Então já é a segunda que acontece. E olha só a sequência dessa notinha. Na real 2,
Nos bastidores, a observação foi de que o tom muito informal com a qual se referiu a corporação não é o mais adequado. Isso é bastidores tanto da Câmara quanto da Prefeitura, que a Prefeitura assiste tudo, né, Albert? Lá. Eles não perdem uma lá, né? Além disso, há desconforto com a postura do vereador, como a ocorrida na própria sessão de terça, quando se desentendeu em plenário com alguns colegas. No caso, né, a gente repercutiu o pautando do dia anterior, foi com o Paulo Tadeu e com o Antônio Carlos Pereira. Sem dúvida. Ainda bem que nós temos ali alguns vereadores mais experientes, tal qual o Pereira, o Paulo Tadeu, a Cissa, o próprio Álvaro Canhani, porque senão, infelizmente, alguns vereadores de primeira viagem aí levariam esse mandato aí de uma maneira um pouco complicada. Eu acho que a experiência fala mais alto em relação a tudo isso e esperamos que já foram 2, 3 caneladas desse vereador e que ele possa sentar, refletir tudo aquilo que ele fez, porque fica muito ruim para uma instituição igual a Câmara Municipal ter esses problemas que tiveram aí ao longo desses últimos 3, 4 sessões que nós assistimos aí através das redes sociais. Né? E como a gente falou agora há pouco, né, Albert? Quando o vereador se resume a, de fato, fazer projetos de interesse da população, como no caso aí do DEMAI para restituir aí o morador que ficou sem água alguns dias e tal, isso sim merece todo, né? Tem que ser parabenizado. Agora, o vereador às vezes fica entrando em umas polêmicas desnecessárias. Se desgasta, a imagem se desgasta, né? Sem necessidade alguma. É isso aí. Mais alguma coisa, João? Eu acho que a gente encerrou por hoje. Hoje está bastante assunto. Falou bastante, apesar de uma edição a menos. Mas foi um programa que nós trouxemos aí diversas informações para os nossos internautas, os nossos telespectadores e aproveitar o espaço aqui dizendo que logo teremos aí novidades, né? No Jornal da Cidade aqui, né, João? É isso aí, mas vamos deixar para breve. Vamos deixar para breve, né? Logo traremos aí as informações. Esperamos que seja breve tudo aquilo que nós estamos pensando para o Jornal da Cidade aí na sua página, junto com Postos hoje e amanhã. Estamos chegando ao final do nosso programa. As considerações finais, João? Convidar todos a estar aqui semana que vem, né? A partir das 8 da noite. A gente está ao vivo aqui na nossa página do Jornal da Cidade. Como eu disse no começo do programa, convidar todos a seguirem, né, o Jornal da Cidade nas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook é Jornal da Cidade 1. No YouTube, basta procurar no campo de busca lá Jornal da Cidade Digital. Né? E o nosso site também, jornaldacidade1.com.br, atualizado todo dia, né, com conteúdo novo. E quinta-feira que vem estamos de volta aí. Quero deixar aqui um grande abraço a todas as pessoas que participaram conosco aí nos comentários e que estão aí assistindo, e tenho certeza que nós sempre procuramos trazer o programa com as informações semanais, praticamente diárias, de tudo que acontece na nossa cidade, para que tenhamos aí a oportunidade de mostrar a realidade dos fatos. Quero deixar aqui um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.